De volta com o programa Opinião, e aqui ao meu lado o Rafier Delon, ele que é chefe da Junta Comercial de Pernambuco, a JUCEP, e a gerente geral do jornal Vanguarda, Virgínia Rabelo. Eu quero começar logo falando para vocês de uma novidade. Primeiro, um abraço a todo mundo de Goiânia que agora estão acompanhando a TV Nova aí, um abraço. Sejam bem-vindos ao programa Opinião. Olha, a castração de animais gera muitas dúvidas e insegurança nos criadores dos bichinhos de estimação. Este é um assunto bem polêmico, pois tem quem seja a favor, mas também há quem seja contra. Então vamos saber agora os principais mitos e verdades sobre o assunto aí na reportagem de Edivaldo Magalhães. A castração envolve uma série de mitos e crenças, mas nos dias de hoje é altamente recomendada pelos médicos veterinários. Porém, muitas pessoas têm um certo tabu quanto à castração. Muitas vezes as pessoas ficam inseguras na questão da saúde, do comportamento do seu animal e como vai ser feito esse processo. Então, após as castrações, o principal problema que a gente observa é o ganho de peso. Os animais engordam muito e isso atrapalha e favorece uma série de outras doenças. Então, tendo a preocupação de cuidar da vida dele de forma diferente, regando sua alimentação e evitando a obesidade, esse animal vai ter um bom tempo de vida. O principal mito é com respeito à modificação do comportamento do seu animal. Naturalmente, alguns animais mudam, né, diminui a agressividade, alguns ficam mais caseiros, principalmente no caso dos felinos. Então, é importante entender que o animal, ele na verdade diminui seu hábito, porém ele não vai adoecer em decorrência dessas castrações, desde que o proprietário tome todos os cuidados para evitar a obesidade, que é o grande problema dos animais que são castrados. E a obesidade não é um problema só para o ser humano, para os animais também. Daí vem uma série de doenças e que ele vai pagar um preço alto por esse excesso de peso que ocorre com frequência após as castrações. No Brasil, há uma população estimada de 37 milhões de cães e 20 milhões de gatos. Há um tabu muito grande das pessoas quanto à castração. Na opinião de vocês no estúdio, deve-se castrar ou não? Rosimael. Bem, Edivaldo, primeiro a gente tem que entender que castração de um animal doméstico é uma coisa e de animal de rua é outra, né, Virgínia Rafier? Porque quando nós temos um animal e cuidamos dele, ele vai dar toda a atenção, mas o animal de rua, se deixar, ele vai procriar e não para mais, daqui a pouco gera doenças para a própria população, Rafier. Não tenho dúvida, Rosmael, quando a gente observa que é um assunto de total utilidade pública. Quando a gente observa que quando a gente fala de animal, existem dois pontos fundamentais, que é o ponto familiar, é o ponto que envolve o sentimento do indivíduo, que às vezes, em sua maioria das vezes, considera um animal como o próprio indivíduo da sua família, né? E isso envolve a questão sentimental, envolve a questão de amor, de afeto. A gente tem que ter muita cautela nesse sentido. Quanto à perspectiva do animal de rua, é necessário ter esse esclarecimento, porque a população de animais, seja gato ou cachorro, tem crescido de modo considerável e o poder público é necessário que tome uma providência nesse sentido, não a matança pela matança. Aquela velha história da carrocinha, eu acho que tem que ser superada do ponto de vista da política pública. Então, são esclarecimentos como esse que contribuem de modo direto com a utilidade pública da nossa população. Esse animal que vive solto na rua, ele pode trazer, além de problemas de doenças, ainda tem aquela dificuldade de se dormir à noite. Você tem animal de estimação? Não, eu não tenho, mas minha mãe tem e eu convivo muito com ele e realmente, como o Rafier falou aqui anteriormente, é uma questão de afinidade, é mais um membro da família e a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho, do mesmo jeito que teria com o filho, com uma outra pessoa da família. Mas não só os animais que a gente cuida em casa, a maior preocupação são os animais que vivem nas ruas da cidade. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que participam de algumas entidades que cuidam desses animais e têm justamente essa preocupação que a sociedade, a população, os órgãos públicos fazem com esses animais. E não pode deixar aumentar essa população, essa é a grande verdade. Olha, o governo do estado tenta amenizar o problema da violência em Pernambuco e disponibiliza vagas para o concurso público
Vamos ver esses detalhes aí com a reportagem de Marília. Bom dia para você que nos assiste e vamos começar a segunda-feira da melhor forma possível, né? Falando de coisas boas. O governo do estado de Pernambuco anunciou a semana passada o lançamento do edital do concurso público para policial militar. Então você aí, concurseiro de plantão, essa é a hora. 1.500 vagas estão disponíveis e o salário é de R$ 2.319,88, mais os benefícios previstos em lei do regime estatutário. Então, se você tem aí de 18 a 28 anos, se você é homem, tem 1,65 m, mulher 1,60 m, tem o ensino médio completo e carteira de habilitação, vocês estão aptos a concorrer a uma vaga para policial militar de Pernambuco. As inscrições já estão abertas, devem ser realizadas via internet, no endereço aí eletrônico que você está vendo na sua tela. O valor da taxa de inscrição é R$ 100 e uma outra boa notícia. O governo do estado está aí nos últimos detalhes para o lançamento do edital do concurso para a Polícia Civil. Contratações de mais policiais é bom, né? Mas sem punição para os bandidos. Será que resolve? Será, Rosimael? É com você. A gente espera que pelo menos dê uma aliviada na situação, né, Virgínia? Exatamente. Esse questionamento é muito delicado, a gente tem que levar em consideração todos os pontos. É importantíssimo aumentar esse número de efetivos nas ruas, colaborando com a segurança da população, mas existe todo um aparato, toda uma estrutura para se manter esse pessoal no quadro efetivo. Meu pai dizia que quanto mais cachorro, mais pulga. Significa que quanto mais policiais na rua, mais o bandido teme? Olha, Rosimael, a gente observa que o efetivo não é a prioridade principal da segurança pública. Existe toda uma demanda antes também de chegar ao efetivo, uma soma de fatores, como foi muito bem dito na matéria, que é a questão da punição. Não adianta você ter um número considerável de agentes, de policiais, se você não tem a punição. No programa passado, na última sexta-feira, nós contamos com a participação do comentarista esportivo Ayrton Souza, que nos falou tudo sobre a Copa do Nordeste e também o Campeonato Pernambucano. Mas um jogo ainda não foi realizado na rodada do final de semana. E aí, Edivaldo, qual a novidade que não é mais novidade, né? O jogo de segunda-feira, conta aí pra gente. Hoje tem um jogo isolado pelo hexagonal do título do campeonato estadual. O Náutico enfrenta o América. O time Timbu tem 13 pontos na competição. O Mequinha está com 6 pontos. Este jogo, inicialmente, foi marcado na tabela para a Arena Pernambuco. Mas a Federação Pernambucana de Futebol transferiu para o estádio do Arruda, em Recife, logo mais às 8h30. Por falar na Arena, o governo do estado cancelou o contrato. E você, telespectador, curtiu bem o final de semana aí? Conseguiu relaxar? Ou ainda quer visitar o cineminha, mas não sabe como é que vai fazer, não é? Eu vou ter uma dica aí para você. Se você quer ganhar 2 ingressos do Centerplex, agorinha mesmo, você pode entrar em contato com a nossa equipe de redação por meio das redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, ou quem sabe ser pego na Blitz da TV Nova. Alguém da TV chegando em seu escritório, consultório, negócio, e você ligado com a gente, já ganhou os ingressos. No próximo bloco, Detran continua dando dor de cabeça aos pernambucanos. E água que te quero água. Como organizar esse racionamento no Agreste?